Galera. Fala, galera! Opa. Aqui mais um episódio do Fala Renato. Hoje com duas visitas ilustres, que eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje o Rafa Coach, o Rafa Buquerque e o Diego Jansen, profissionais da área de educação física. Vamos falar aqui de saúde mental, reflexo no nosso dia a dia e qual a importância desse profissional na vida da gente. Mas eu vou deixar eles se apresentarem. Fala, Rafa, fala um pouquinho de você aí pra gente. Vamos lá, Renato, vamos falar então, né? Vamos lá, eu sou Rafael Buquerque, bem, trabalho com educação física há 26 anos, basicamente só dentro de academia mesmo, apesar de algumas atividades fora de academia, mas enfim, com atividades de academia, nunca trabalhei na área escolar. Desde o salão de musculação, atividades como spinning, depois veio o treinamento funcional, crossfit, no meio disso tudo aí, sempre envolvido também com o mundo da corrida, de bicicleta, que também foram os esportes que eu pratiquei bastante. Enfim, o que a gente puder ajudar para contribuir aí, para levar informação boa, porque todo mundo precisa, né, fazer atividade física. E aí, Diegão, e você? Bom, eu me formei em 2009, né? E já fui atrás de taekwondo, comecei no esporte com 5 anos, né? E o que me levou a fazer a educação física foi que sempre da infância, sempre gostei de esporte, né? Então eu comecei com judô com 5 anos, fui pro taekwondo, me amarrei, fui até os 30 anos no taekwondo, chegou um momento que a gente tem que decidir, né? Se você quer trabalhar ou se você quer seguir no esporte. Então eu casei, né? Aí preferi seguir a parte do esporte, né? Ah, entendi. Vamos lá então, conectar um pouquinho a vida de vocês no dia a dia. Quando a gente fala hoje de pessoa sedentária, como é que a gente classifica uma pessoa sedentária hoje? No olhar do profissional de educação física. Essa pessoa é sedentária, ela precisa. Como é que vocês enxergam isso? Na verdade, tem algumas classificações médicas mesmo, né? Mas o principal que eu levo para minha vida e gosto de conversar com as pessoas é que as pessoas precisam entender a atividade física como uma necessidade básica. A partir do momento que você entende que a atividade física é igual escovar o dente, é igual se alimentar, é igual dormir, você vai entender que você precisa cuidar do seu maior bem, que é o seu corpo. Não pela questão estética, que graças a Deus hoje já ficou bastante para trás, mas pela questão de saúde, para você render melhor no trabalho, render melhor nos seus relacionamentos, para você viver literalmente, você precisa ter uma atividade física, né? Mas basicamente se a pessoa não pratica, eles dizem 150 minutos de atividade por semana, ela seria considerada sedentária. E, Diego, você acredita que uma pequena mudança já gera diferença na vida de uma pessoa que, vamos supor, não faça os 150 minutos por semana? Você acha que se ela começar com pequenas coisas... Eu acho que hoje em dia, assim, uma caminhada, começa com uma caminhada. Ah, não gosto de caminhar, faz uma modalidade que ele gosta, uma aula de bike, uma aula de funcional, seja até uma musculação com alguém que te oriente a fazer, com um profissional do lado, né? Acho que é um lugar bom que ele pode começar a fazer. Entendi. E esses impactos na rotina da pessoa, vocês acreditam que, Rafa, já muda a rotina de trabalho e a qualidade de vida? Começou a caminhar. Você acha que a pessoa já começa a sentir algo nisso? Não, acho não, tenho certeza. A partir do momento que a pessoa começa a praticar uma atividade física, aí, respondendo um pouquinho da pergunta anterior também, eu considero que hoje a gente tem uma variedade muito grande de atividade física. E por onde que a pessoa tem que começar? Por alguma atividade física que ela goste. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, não pratica achando que, não, eu tenho que fazer musculação, eu tenho que fazer aquilo. Não. Parte para uma atividade física que você goste. Minha esposa, por exemplo, adora andar de patins. Ela faz outras coisas também, faz musculação, que tem que ter um ganho muscular, mas o que ela gosta mesmo é patins. Então, eu não deixo ela tirar da rotina o patins, né? E com certeza já nas primeiras semanas de prática, a sua disposição muda, né? Muitas vezes a qualidade do sono muda também, a autoimagem muda, enfim, vai vindo várias mudanças graduais, mesmo com atividades
ditas tranquilas, né? Porque, na verdade, a partir do momento que você não faz nada, e uma caminhada já não é simplesmente uma caminhada. Para uma pessoa que só está no sofá, zapeando o controle, uma caminhada já é uma caminhada, já vai gerar um aumento da circulação, dos batimentos cardíacos dela, já vai fazer ela transpirar, né? Enfim, e é claro que com o tempo ela vai começar a perceber que aquela caminhada já não está sendo tão efetiva. E aí vai poder dar outros passos, ou passos maiores. Hoje na nação, eu percebo várias turmas, né? Igual a gente conversou aqui anteriormente em off, turma de CrossFit, turma de funcional, e acredito que vocês consigam ter uma percepção muito grande com o perfil das pessoas. Vocês estão com diversas pessoas, pessoas que talvez vocês enxerguem, tá um pouquinho ansiosa hoje, o humor não tá legal. Diegão, como é que você entende o impacto da atividade física no humor da pessoa? Cara, eu sou, que nem para com o Rafael, né? Eu sou um cara que gosta de conversar muito com as pessoas durante a aula, né? Então, eu entro na sala, eu já conheço os alunos. Eu sei como que lidar com aqueles alunos, com aquele aluno que tá agitado, já sei como tá agitado aquele dia ali, eu deixo ele lá. Não vou querer chegar nele e jogar aquela pressão dele que é para jogar nos outros alunos, né? Que tá meio desmotivados assim, eu já deixo eles mais de lado, né? Tem uns alunos não, que eu tenho que chegar, tenho que agitar, sacudir, porque senão, velho, Não vai. não vai. E assim, Rafa, a ansiedade. Ansiedade também é um tema que às vezes machuca e é uma porta de entrada para outras doenças, né? Como é que é a sua visão hoje no esporte, na atividade física para combater isso? Você acredita mesmo que é uma atividade que vai minimizar esses aspectos no dia a dia das pessoas? Também já é bem determinado por várias pesquisas que, na verdade, a atividade física ela tem um impacto maior do que remédios para melhora de depressão, de ansiedade. Então, o impacto que a atividade física tem na saúde mental das pessoas é maior do que, inclusive, dos remédios. É claro que não é para ninguém parar de tomar remédio, né? Isso é uma questão médica, mas os benefícios que a atividade física geram são muito melhores que o remédio. Porque o remédio vai tratar muitas vezes o sintoma, mas não vai tirar a pessoa dessa vida de depressão, de ansiedade. O que realmente vai fazer com que o corpo da pessoa volte a funcionar de uma maneira mais adequada, que a produção hormonal volte a ser melhor, é a atividade física. Porque a questão que eu comentei lá no início da atividade física ser uma necessidade básica, é exatamente por causa disso. Porque se você não faz atividade física, o seu corpo não vai funcionar da forma que deveria. Ele vai começar a funcionar, alguma coisa dentro da sua fábrica aí vai começar a dar errado. E na questão da ansiedade, é isso, a produção hormonal muitas vezes não está adequada, e aí, então a atividade física tem um impacto muito relevante nisso sim. Minha preocupação muito grande com a ansiedade, até porque lá no escritório, né? Escritório de advocacia, a gente trabalha com muita pressão, muito detalhe, e a saúde mental, burnout, eu me preocupo muito. Até eu li recentemente, foi uma matéria, não sei nem se foi científica, acho que foi um depoimento de uma pessoa falando que a depressão, ela é igual uma estrada que você está andando e você passa naquela estrada e ela tem um buraco. Aí foi lá e veio a empresa e resolveu o problema daquele buraco. Colocou uma massa asfáltica. Mas todas as vezes que você passar lá, você vai saber que tinha um buraco. E disse que a depressão é um pouco disso, né? A pessoa tem a depressão, ela sabe, eu tive, melhorei, mas ali teve um buraco. E acho que a atividade física, né? Você vai controlando aquilo, a questão de hormonal, para que aquele buraco não venha a se abrir novamente, né? Achei interessante essa tipo de colocação. E vocês, no dia a dia, vocês conseguem ver mudança no comportamento dos alunos? A pessoa chegou ali um pouco mais estressada, vai melhorando com a rotina, no dia a dia. Como é que é essa percepção no dia a dia de vocês?
Então, nas aulas coletivas, a gente percebe muito isso, né? Que os alunos chegam, eu tenho aluno que chega lá fechado, cabisbaixo, aí encontra um amigo que está lá, aí começa já a se conversar, dialogar e vai se soltando durante o treino, né? Entendi. Não, por isso que eu acho que a aula coletiva ajuda muito nessas casos de ansiedade, depressão. Acho que aquela comunidade ali junto, a galera treinando junto, incentiva muito ele a E o, erguer, a sair desse. e o estresse? Vocês acham que Ah, alivia mesmo? alivia, alivia, alivia. No... E nesse contexto, Rafa, você acredita que a atividade física pode melhorar a produtividade em outros cenários, outras atividades da pessoa? Tem países que, inclusive, estão estimulando os seus funcionários, algumas empresas de alguns outros países que estão estimulando seus funcionários a fazer atividade física. Quem faz atividade física, acho que foi na China, eu vi uma empresa que, se ela fizer X horas de atividade física, ela ganha uma bonificação em salário. Né? Então, assim, porque não só a questão da produtividade diária, como a questão dela ficar menos doente, consequentemente se ausentar menos, consequentemente ela vai trabalhar mais e vai produzir mais. Então é meio que um efeito cascata, né? Mentalmente a pessoa vai estar melhor, fisicamente ela vai estar melhor e socialmente ela vai estar melhor, como o Diego acabou de falar, né? As atividades, para mim, o Diego também tem muito essa visão do impacto que a atividade física tem, não só no lado físico, né? A gente sempre comenta muito essa questão do lado social, de como as aulas coletivas têm esse poder um pouco maior do que ali nas atividades que são feitas, vamos dizer, sozinho, pro lado social, porque muitas vezes essa questão mesmo da ansiedade, da depressão, tá muito porque cada pessoa acaba vivendo muito No num seu mundo mundinho ali, muito né? fechado, e como o Diego falou, a partir do momento que você tem um contato com a pessoa, conversa, vê que todo mundo está passando por diversos problemas, você divide ali o seu problema com alguém, tem alguém ali para te escutar, você meio que até dá uma aliviada, começa a enxergar soluções, né? Então, uma coisa que eu até falo pro aluno, mesmo que de repente você não renda, não esteja num dia tão bom para treinar, né? Vem treinar, se move um pouquinho, conversa, né? É uma coisa que eu aprendi com o tempo dando aula, respeitar muito essa questão do ritmo do aluno, de como ele chega. Porque todo mundo, né, passa por altos e baixos e, como você perguntou, tem aluno que chega aqui cabisbaixo e sai sorrindo, sai muito melhor do que chegou e aquilo dali, de repente, fisicamente não foi o melhor estímulo que ela poderia ter para aquele dia, mas mentalmente foi, enfim. Por isso É que eu acho isso. ideal o professor conhecer a turma que ele está ali. Conhecer os alunos que ele dão lidando. Porque, como eu falei, tem dia que o aluno está no 12. Você chega lá, pô, você fala, uma coisinha que você fala pro aluno já chateia o aluno. Então você tem que saber equilibrar. O aluno tá legal, deixa o aluno lá. Você vê que ele tá meio cabisbaixo, dá aquela motivação pro cara, dá uma moralzinha para ele, incentiva ele. E como é que é essa montagem de treinos que vocês fazem? Onde que vocês... qual que é a fonte de consumo? Vou preparar um treino mais direcionado para a parte aeróbica, mais a parte de força. Como é que vocês, enquanto profissional de educação física, prepara isso? Quais são as diretrizes que vocês costumam utilizar? Então, voltado para a nação, quem faz essa priorização é o Rafa, né? Então, ele Uhum, já faz uma priorização assim. Começa na parte, essa semana a priorização dominante é joelho, sabe? Um exemplo, joelho. Ele uhum. monta no dia do joelho. Um dia é dominância de quadril, ele vai montando. Aí, conforme ele vai crescendo, cada dia tem um ciclo, né, Rafa? Vai Porque, na mudando. verdade, assim, dentro do funcional, a ideia da atividade é gerar uma adaptação geral na condição física do aluno. Não é só deixar ela com um cardio bom, só resistente, né? É gerar uma adaptação mais ampla nessa condição física dela. E aí, dentro disso, a gente vai variando os estímulos para buscar essa melhora mais ampla. Se você vai para uma sala de musculação, você também tem a possibilidade de fazer um treino mais de força, mais de resistência, fazer um treino mais circuitado, que também vai gerar um estímulo ali metabólico, de cardio. Então, assim, independente do lugar onde você tá, eu e o Diego, a gente tem essa similaridade de trabalhar mais
voltado para essa questão da funcionalidade, né? Coisas que você consegue transferir para o seu dia a dia. Então, por exemplo, tem um caso que é muito legal de um aluno que fez uma viagem para o Peru e aí foi subir lá um vulcão e, enfim, ele falou que foi o maior desafio físico da vida dele, mas que ele deu conta por conta de todos os treinos que ele faz. E a felicidade dele de ter conseguido, enfim, suprir essa barreira foi enorme. Então, assim, como que a atividade física você pode estar impactando não só ali no dia a dia, mas numa viagem, de repente você quer fazer uma trilha, né? E você ter essa capacidade física de poder vivenciar algumas coisas assim, é fantástico. Eu acompanho você lá, Rafa. Você tem um programa para pessoas 60 a mais, né? Os Masters. Os Masters, né? E eu queria ouvir um pouquinho, nesse caso até mais de você que eu acompanho ali, que tem essa dinâmica. Qual que é o risco de treinar sem orientação no profissional? Entendeu? O que isso pode implicar? Por exemplo, hoje a gente está falando de 60 a mais, o Master. Mas também o pessoal começa a treinar numa academia, né, Diego? Vai lá, faz de qualquer forma. Qual que é a importância do profissional e treinar sem orientação? O que pode implicar? A grande coisa que eu falo é que, assim, tem muitas pessoas que sabem fazer exercício, sabem se movimentar, mas prescrever um treino, orientar um treino, vai muito além do que só ensinar a fazer um exercício. Você pega um atleta, eu sempre dou esse exemplo, um atleta olímpico, ele tem treinador. Imagina, o cara tá na menos de 1% da população, tá a nata da nata de algum esporte e ele precisa de um treinador. Imagina meros seres humanos, né? Porque é muito complexo, né? Simplesmente saber fazer um agachamento, saber fazer um exercício. A quantidade, quantas séries vai fazer, quanto tempo vai descansar. É toda a progressão, como o Diego falou. O Rafa faz a periodização lá dos treinos, né? Como que você vai juntar uma semana na outra para criar uma progressão. A gente não pode só progredir, a gente precisa de semanas que a gente chama de deload ou de recuperação, que é, na verdade, quando realmente o corpo vai gerar adaptações. Então, independente da idade, eu acho que é claro que crianças e masters, eles precisam de um cuidado ainda maior. Mas os adultos, muitas vezes, né? E aí adultos mais jovens, muitas vezes ficam nessa de querer ser independente e talvez não colham todos os frutos que poderiam colher, talvez comecem a gerar lesões que são diagnosticadas com o tempo. Porque a grande questão é que as pessoas falam, não, mas eu não estou machucando. Mas você não está machucando porque você não está sentindo nenhuma dor? Isso não quer dizer que a atividade que você está fazendo não está gerando uma lesão. Porque o excesso de uso, por exemplo, você está ali digitando. E aí, por conta de overuse, excesso de uso, você gera uma lesão, uma lera, uma dorte ali no seu punho, no seu cotovelo. E qual que é? Pô, não tem intensidade nenhuma. Mas não é a questão da intensidade, é a questão da quantidade. O que mais machuca é a quantidade, né? Então, assim, algumas pessoas acham que é a quantidade que vai gerar resultado, e não é a quantidade, né? O que você vai fazer, o descanso é importante. Aí tem outras questões, se você falar do lado estético, a alimentação tem um peso gigantesco, né? O seu sono, para qualquer objetivo, tem um outro peso também gigantesco. Então, o profissional de educação física, ele vai conseguir balancear isso tudo. É igual nutrição. Eu mesmo vou participar de uma prova e resolvi procurar um nutricionista. Porque eu até sei me alimentar para ter uma qualidade de vida boa de forma legal. Só que agora, como eu criei esse desafio para mim, eu procurei um nutricionista. Por quê? Porque ele sabe precisamente
o quanto que eu tenho que comer, em quais são os melhores horários, então ele consegue fazer todo esse cálculo. E é exatamente a mesma coisa com relação ao professor de educação física, com relação à atividade física. Ele vai saber, pô, Rafa, mas eu tô me sentindo descansado. Que ótimo que você está se sentindo descansado. Você não precisa sair de um treino sempre exausto, morto, né? Tá todas as semanas cansado. Não, tem semanas de altos e baixos, enfim, semanas mais intensas, semanas menos intensas. E ter esse controle é muito difícil, porque são muitas variáveis para você controlar. E, assim, essa pergunta acho que cabe para os dois, pela experiência de vocês. Como é que é feita essa avaliação antes de iniciar um treinamento? Não só um treino específico, mas para a pessoa iniciar uma rotina de treino. Como é que é feita essa análise da vida da pessoa e para você preparar um treino? Você vai fazer X dias de academia, tal dia você vai correr, tal. Como é que funciona? Quais são os mecanismos que vocês utilizam para definir o treino de um aluno? Então, eu particularmente, eu começo com a anamnese, eu começo com bate-papo com o aluno, né? Eu começo com o aluno, vejo como que é a rotina dele, converso com ele sobre como que posso falar, algumas lesões que ele tem, e em cima disso aí, a gente vai montando o treino para ele. Entendi. Isso até horário, qual horário que O você vai horário que você vai treinar, treinar, explica tudo. tudo isso, né? Você primeiro conhecer esse aluno, né? Que é essa anamnese. Você tem um histórico de saúde Saúde dele dele, geral, não de só lesões também, né? articular, como também se ele tem algum problema de cardiopatia, de diabetes, enfim, algum problema de saúde mesmo. Se ele até faz exames frequentes, que tem pessoas que, mesmo tendo plano de saúde, não vai fazer os seus exames, né? Então é importante ter esse acompanhamento frequente. E se é uma pessoa que estava sedentária ou se é uma pessoa que estava ativa. Se é uma pessoa que estava sedentária, você já sabe que você vai ter que começar num ritmo X. Se é uma pessoa que estava ativa, você vai avaliar qual era esse ritmo que ela vinha, né? E como que você vai poder potencializar esse tempo que ela tem, que é exatamente conhecer a agenda dessa pessoa. Eu tenho 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, 1 hora. Outro um dia eu tenho 1 hora e meia, no outro dia eu só tenho meia hora, enfim. Entender quem é a pessoa, qual é a disponibilidade dela e qual é o objetivo dela, né? Porque assim, a gente gosta de trabalhar com essa área mais de funcional, para dar uma funcionalidade para a pessoa. Mas, de repente, a pessoa ela quer um objetivo mais estético mesmo. Então, não adianta eu levar ela para uma aula de funcional, eu vou ter que fazer musculação com ela mesmo, para ela ter um ganho de massa muscular muito mais potencializado, né? Ela quer correr, vou ter que priorizar atividades de corrida com ela. Então, é lógico que a gente vai ter que direcionar a atividade com o objetivo que a pessoa tem também. Entendi. Então, assim, o acompanhamento é certeza que vai reduzir risco de lesão, né? Se Demais. não... Porque às vezes a pessoa começa a treinar, machuca e já desanima, né? Já não volta mais, né? Eu posso falar por mim. Quando eu comecei a treinar eliminação, eu ia lá pro remo, né? Aí eu falava, saia de lá com a lombar doendo, sabe? Eu falei, cara, eu não posso fazer remo não, minha lombar dói demais. Eu fugia, ia pra bicicleta, preferia correr. E eu acredito que com fortalecimento dos músculos, hoje eu consigo fazer remo tranquilo. E foge da corrida e vai fazer o remo, né? É verdade, hoje eu gosto muito de correr, mas se estiver lá remo e bicicleta, eu vou pro remo. Porque normalmente todo mundo vai pra bicicleta, né? O remo sempre fica ali sobrando, né? Sobrando, galera. E hoje é um conjunto, né? Faz a questão de. Era uma dor que eu falei, cara, eu dou conta. Eu chegava, não tô dando conta disso aqui, não. Aí hoje eu faço tranquilo lá, 1.000 metros, vai andando, vou no meu tempo, no meu ritmo, mas consigo fazer. Antes, fosse fazer lá 100, 200 metros, já ficava com... Aí aquele negócio, você fazia por conta própria, não sabia como fazer, né? É o movimento, até chega lá, até não me esqueço, a Juliana, um dia eu tava fazendo, não, puxa dessa forma, faz dessa aqui. Então, às vezes, é uma dica de um profissional Que que ajuda. vai te ajudar a fazer. Hoje, eu tava lá fazendo uma atividade, o Eliseu virou para mim e falou assim, Renato, não sobe o calcanhar. Faz isso aqui. Às vezes são detalhes do profissional
te fala, ó, isso aqui pode ser que evite uma lesão, né? Um É detalhe que nem hoje, básico. a corrida. Tá uma febre de corrida aqui em Brasília. A galera pensa que é só botar o tênis e sair correndo. Mas não é isso. Tem uma parte de fortalecimento, tudo para começar a corrida. É, não, hoje você pega isso é muito, a corrida, eu É, não. Aí vejo, botou um tênis de 2.000, um óculos para baixa pace e vou correr. Não, Isso que você falou é super importante, que tem muitas pessoas que começam a fazer atividade física, sente uma dor e aí quer parar. Ah, mas quando eu tava parado não tava sentindo nada, né? É... Que as pessoas falam, ah, não, mas eu não tenho doença nenhuma, não preciso de fazer atividade física. Mas você não tá sentindo nada porque você também não tá nem mexendo no seu corpo. Se precisar subir 2 lances de escada, você não vai dar subir. conta também, né? Então, algumas dores são comuns, né? Por exemplo, você citou a questão do remo. É, precisa estar toda numa postura adequada, ter um alongamento que você tem que encurtar bem lá o movimento. Então, provavelmente, como você estava começando, você não tinha todo esse alongamento, todo o fortalecimento da musculatura. E aí, naturalmente, porque não é naturalmente, através do treinamento, né? Seu corpo vai evoluindo e aí você vai deixar de sentir essas dores. E todos os problemas que o sedentarismo traz, você já está correndo deles também. Aliás, remando deles também, né? Então, assim, a gente não pode colocar essas barreiras, né? Hoje, quando a gente fala de lesão, os ortopedistas mais modernos, que continuam estudando, os fisioterapeutas, né? A gente hoje consegue ter um trabalho multidisciplinar muito bom e todos eles falam que você precisa fazer atividade física. Você precisa fazer atividade física mesmo lesionado. Hoje, uma pessoa que faz uma cirurgia de joelho, antes da cirurgia ela treina e pouquíssimas semanas depois ela já está treinando novamente, né? Porque assim, é claro que em níveis diferentes, mas hoje a atividade física eu comento de uma forma brincando que é um mega remédio. É um mega remédio porque não tem contraindicação, né? essa questão de atividade física, dor, eu essa semana mesmo, eu lembrei de você diversas vezes, Opa, porque eu que bom. achei que eu descobri que eu tinha um músculo adutor, que eu não sabia que eu tinha ele no meu corpo. E eu passei por de 3 a 4 dias sentindo essa dor. sentindo tudo que eu fazia doía. Eu levantava da cama, eu caminhava, eu falei, cara, mas não é possível, eu tô caminhando, tá doendo. Eu nunca senti esse músculo, eu não sabia que eu tinha esse músculo. Entendeu? Então, assim, não é acostumar com a dor, mas respeitá-la, E às né? vezes o corpo ele esquece mesmo que tem o músculo, tem uma síndrome que chama de amnésia glútea, que a pessoa começa a ativar menos o músculo do glúteo para fazer um agachamento, isso consequentemente impacta no joelho, e é exatamente porque muitas vezes a pessoa ficou muito tempo sem fazer uma atividade física ou não tem uma técnica adequada, e o corpo, por si só, meio que desliga aquela musculatura ali, né? E então a gente meio que vai, porque o corpo ele tem uma inteligência da seguinte forma: os músculos, na verdade, eles gastam energia. E à medida que você não usa e muitas vezes não está se alimentando adequadamente, o corpo começa a querer deixar isso que é um consumidor de energia de lado, né? E deixa o que é uma coisa que gera energia, que é a gordura, ali, presente, fixo. Então, ao invés dele, ah, não, essa pessoa não faz atividade física, então vou jogar essa gordura fora, não, ela faz o contrário, ela joga os músculos fora e vai só acumulando a gordura, né? E você vai deixando mesmo de usar os seus músculos. E, enfim, é isso. E às vezes a gente tem aquele mito de que o profissional de educação física só pode estar dentro da academia, né? É isso mesmo? Como é que você enxerga hoje o profissional de educação física fora? Como que a sociedade enxerga o Diego, enxerga o Rafael? O que é o Diego fora da academia?
Como é que é a sua rotina? Você treina? Porque às vezes olha, cara, não, esse cara só vem aqui e manda eu fazer isso, manda fazer aquilo. Como é que é o Diego? Ele treina, ele se alimenta, como é que funciona? Bom, foi até engraçado você falar isso, né? Teve uns dias que eu tava treinando na nação, né? Você chegou, "Ué, você treina?" Falei, treino, só não vem aqui nas folgas que a gente treina, né? É que nem se fosse, eu dou aula em vários lugares. Tem tempo, tem dia que eu tô aqui, falei, opa, tem um tempinho aqui, eu tenho uma brecha, vou treinar aqui, tem dia eu tenho uma brecha ali e vou. Minha rotina, a gente vai se adaptando à nossa rotina, né? Mas eu sempre tô na ativa, a alimentação tem vezes que a gente dá uma balançada aí, Tá né? fortinho, ó. Agora eu tô ficando fortinho aí, tô me alimentando bem, né? Voltando a alimentar bem, tentando mudar toda a minha rotina. E realmente teve uns tempos que eu fiquei meio parado, né? Tentando voltar a correr agora, comecei a correr com o Rafa, mas senti a virilha, deu uma parada, não voltei ainda, né? Chutando, tá aqui duro. Tá achando que é jovem Pensei que ainda. era novinho ainda, fui tentar fazer um chute lá, senti a virilha, não voltei, agora eu vou voltar a correr. Corri 5 km, não senti mais nada. Se Deus quiser, eu volto a correr aí, né? Mas sempre assim, sempre treinando, sempre ativo, né? Mas, por exemplo, você chega ali, dei meu treino. Você se permite, por exemplo, vou agora, vou descansar, vou tirar. Como é que é a férias de um professor de educação física, Rafa? Quando Cara, você faz o quê? Normalmente, as minhas férias são férias mesmo. Normalmente eu tenho o hábito de fazer atividade física. Até porque, como o Diego falou, ele começou a fazer atividade física muito cedo. Eu também escolhi educação física porque sempre foi uma característica muito forte em mim, praticar atividade física. Mas são coisas que até o aluno tem que entender, né? O professor de educação física, ele é um ser humano igual os alunos. A gente tem preguiça, muitas vezes tem coisas que a gente também não gosta, né? Mas a gente tem uma consciência talvez um pouco maior por conta do conhecimento, né? E aí a gente precisa também estar fazendo atividade física, até porque é uma coisa, eu, por exemplo, parei de fazer as atividades que eu mais gostava, que era jogar futebol, e eu pratiquei durante muito tempo jiu-jitsu, de forma competitiva até. E eu parei de fazer essas atividades quando eu comecei a trabalhar, porque eu precisava estar sempre saudável. Não podia mais me machucar, não podia me dar o luxo de me machucar, porque a gente trabalha com o nosso corpo, né? Então, assim, e aí quando eu tô de férias, eu tô de férias. E é uma coisa que eu até gosto de transferir para os alunos, né? Não, tá de férias? Tá de férias. Relaxa, né? É claro que assim, tem uma atividade recreativa, às vezes tem aquele vôlei na praia que o hotel promove, ou vai fazer uma caminhadinha na areia, um trotezinho na areia, mas é uma atividade recreativa, né? Sem um estresse. Até porque atletas precisam de férias, nós seres humanos precisamos de férias, nosso corpo agradece máquina, né? também, né? Então, não só mentalmente, que muitas vezes as pessoas têm alguns objetivos, quero correr, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e se você coloca essas metas, muitas vezes você tem que ficar mais disciplinado, e aí nas suas férias, você merece ter essa férias também dessa disciplina exagerada, tal, para depois criar uma nova meta. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos é: qual é a sua meta? Porque a meta faz você realmente ficar mais disciplinado, né? Porque, na verdade, existem até pessoas mais disciplinadas e menos disciplinadas, mas uma coisa que realmente eu vejo que, pelo menos, funciona muito para mim é ter uma meta. Quero participar de um campeonato de CrossFit, quero correr tal corrida. Isso faz eu ter esse foco, ter esse objetivo, me deixa muito mais disciplinado com a minha atividade. Entendi. E hoje a gente fala um pouquinho de atividade física e a questão de estética também. Qual que é a opinião de vocês hoje sobre as canetas emagrecedoras? Como é que você enxerga isso? Pelo que o Rafa Cara, olhou pro Diego, a gente, qual que é a opinião de Diego vocês? tá querendo usar. cara, tô precisando, pô, tô precisando. Cara, eu não vou falar que eu sou contra nem sou a favor, saca? Eu, corta. Pode. Vamos lá. Pode falar que não é Eu contra eu nem não a sou favor. contra, né? Mas, tipo assim, se a pessoa tem condições, né, de tá usando, mas tem que ter aquelas sequências que a gente tava conversando hoje, né? Uhum. Seguir direitinho, ir no médico, ver se tá as taxas, como que estão. Não é só tomar por tomar, né? É que a Tomar gente para vai emagrecer, né? emagrecer. O que que a gente vê mesmo? Pô, tá emagreci, mas cadê? Tá seguindo aquela dieta? Tá fazendo um acompanhamento com o professor? Tá seguindo? Aí eu acho que quer tomar? Toma. Tem condições de comprar? Toma, mas vai no médico, examina direitinho, vê como que tá suas taxas, vamos
ver como que tá seus níveis, né? Entendi. E segue. Eu vou dar uma opinião um pouco contrária do Diegão. Algumas coisas, né? Não todas. É lógico, essa questão de ir ao médico e tal. Mas assim, acho que um dos grandes problemas com relação à questão de emagrecimento, que aí isso já é bem falado, é a questão do efeito sanfona. Uhum. E aí, o que eu sou praticamente totalmente contra a forma que vem sendo usado. Que é pessoas que querem perder 3, 5 quilos, às vezes até que seja 10 quilos. E aí, tenho dinheiro, vou comprar. Porque realmente tira totalmente a sociedade, só que assim, e aí isso também já, porque assim, é engraçado, né? As pessoas não queriam tomar vacina, algumas tomaram e tal, e para tomar o remédio que vai emagrecer, todo mundo toma, não quer nem saber dos efeitos colaterais. E aí tá saindo agora mais pesquisa, tá tendo mais tempo de uso. Então, assim, tem efeitos colaterais e principalmente o como você emagrece. Porque você perde muita massa muscular e não perde tanta gordura. Então, imagina uma pessoa que quer perder 10 quilos. Ela vai perder uns 7 quilos de músculo. Aí ela tava pesando 70, tá pesando 60 agora, só que ela perdeu 7 quilos de músculo. E, bem provavelmente, ela vai voltar a pesar esses 70 quilos. Porque ela não mudou o principal, que é o hábito de vida dela. Porque ela parou de comer, porque ela foi obrigada, o cérebro dela foi obrigado pelo medicamento. E aí, a partir do momento que ela voltar à rotina dela e voltar a comer do jeito que ela come, ela vai voltar a ter os 70 quilos. Só que aí, ela vai ganhar esses 10 quilos de gordura. Ou seja, ela tá com os mesmos 70, só que com 10 quilos a mais de gordura e 7 quilos a menos de músculo. O que transforma totalmente a qualidade da composição corporal dela e da saúde dela. Então, assim, eu acho que não é tratado da forma que deveria, porque eu tenho certeza, na verdade, que daqui a alguns anos a restrição ao uso disso vai ser muito maior, porque hoje se fala muito que hoje o músculo ele é considerado um órgão, né? Ele não é mais, ele é um órgão, um músculo, e ele é um dos órgãos mais vitais no nosso processo de envelhecimento. E a gente perder músculo é como se fosse perder dinheiro. Tem até um professor que ele fala que se você quer ter uma poupança de qualidade de vida, guarde os seus músculos, né? Que é como se você vai poder ter uma qualidade de vida com o seu envelhecimento, né? Então, voltando lá aos Masters, a gente tem muitos estímulos de força para eles. Porque o que a gente mais perde com o envelhecimento é exatamente massa muscular. E aí você pega, imagina, um Master, um idoso que está acima do peso, restringe demais a alimentação dele através de uma canetinha, ele já não tem muita massa muscular, já está num processo de perda de massa muscular, e aí ele vai perder mais ainda. É muito mais inteligente, é muito mais saudável, realmente a gente... E muito mais... dá uma base muito mais forte quando você realmente entende que o que a gente precisa é ter um hábito de vida bom. Isso não quer dizer que eu não possa comer uma pizza, não posso, enfim, tomar uma cervejinha, enfim, mas a gente precisa ter um hábito geral muito bom. E no momento que eu tô ali precisando perder peso, é lógico que eu vou ter que segurar um pouco mais. Quando eu conseguir atingir ali os níveis saudáveis, perder o peso que eu queria, e aí às vezes eu poder me dar um pouco mais de luxo. Mas é muito perigoso o uso das canetas. Mas acho que no caso que você está falando é aquelas pessoas que precisam de pouco peso, né? Mas tem umas pessoas que, se você vê assim, acho que essa pessoa aqui, velho, Isso, dá pra tomar, mas a pessoa... Qual é a indicação mesmo? É que eu falei, um acompanhamento, você vai seguindo, vai no médico, faz todos, vê suas taxas. Para indicação mesmo, que é para obesidade, aí, ok, até porque assim, o tratamento de obesidade, ele é outra coisa que as pessoas não entendem, é um processo muito, muito amplo, porque tem todo um lado mental também muito grande, que a relação dessas pessoas que são realmente obesas com a comida é diferente, né? Totalmente diferente. Eu não posso falar como que é, porque graças a Deus eu nunca fui obeso, mas eu já atendi alguns alunos obesos e
e é totalmente diferente. Então, assim, o acompanhamento que essa pessoa tem precisa ter. Até, por exemplo, a pessoa que vai passar por uma operação bariátrica, ela muitas vezes ela é obrigada, entre aspas, no sentido de que o médico fala, ó, você só vai poder passar pela cirurgia se você mudar os seus hábitos e conseguir perder X quilos em tanto tempo. Mas aí vem Pra- tudo do mental, né? Isso, É o e aí mental ela tem acompanhamento com psicólogo, enfim, porque é uma doença, né? A obesidade, ela é uma doença. E tratada pela OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, como uma doença mesmo. E nem sempre as pessoas enxergam dessa forma. E aí é uma questão muito séria. E, claro, para tratar uma doença, você vai ter que ter todo esse acompanhamento e aí é super válido. Aí, pô, os resultados são fantásticos. Mas você não acha que, assim, a pessoa tomando isso, a autoestima dele não vai dar aquela mudada e ele vai dar aquela Talvez seja um continuidade gatilho. Isso. seja um ponto de início pra pessoa. Às vezes aí eu até concordo inteiramente que de repente é muito melhor e muito mais saudável ela fazer uso da canetinha e não fazer uma cirurgia bariátrica, Do que é que- muito mais invasiva, enfim, do que, né, eu considero que o uso da canetinha nesse caso aí, eu imagino que seja Esse ponto seja que você muito falou mais da saudável. comida, da relação com a comida, eu lembrei de um amigo meu. Tem até muito tempo que eu não vejo. Ele era bem obeso, sabe? Ele tinha. Acredito que ele teria meu tamanho, 1,76, mas ele beirava aí uns 200 quilos. E numa conversa com ele, igual a gente está tendo aqui, ele falou para mim, Renato, eu nunca comi por fome. Eu nunca senti fome na minha vida. Eu como porque eu gosto de comer. Aí aquilo que você falou da relação com a comida, né? É o prazer dele de comer, né? Então, talvez a canetinha talvez vai mudar um pouquinho para ele dar um start. Start. Eu acho que mais a mensagem É que nem principal é acompanhamento, né? Precisa do acompanhamento médico, nutricional, do profissional de educação física, né? Porque senão. Mas a comida, ela muitas vezes na nossa cultura é uma premiação. Eu tenho filhos e muitas vezes assim, por exemplo, sexta-feira. Sexta-feira é o dia do picolé. Depois do almoço, se eles se comportarem direitinho, o que que eles ganham? Um picolé. Então, o que que é a comida? É um prêmio. E é um prêmio muitas vezes. Eu uso o picolé. Tem gente que usa chocolate. Tem gente que faz isso diariamente, né? Eles vão ganhar um picolé lá na sexta-feira. Tem gente que faz isso diariamente, com qualquer atitude, enfim. E a questão também do tipo de alimento, né? Os alimentos processados, essa facilidade toda. Então, essa relação até cultural, né? De você querer premiar com a pessoa, por exemplo, a gente vai. E aí, isso é uma coisa que a gente precisa entender também. A gente vai se encontrar aqui. Normalmente vai se encontrar onde? Num restaurante, num bar, vai beber, vai comer, né? E então o ato de se alimentar, ele também é um ato meio que social, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio até de tipo, pô, já que hoje eu vou encontrar lá com o Renatão, com o Diegão, eu vou dar uma segurada no almoço. A gente vai se encontrar ali à noite, então eu vou dar uma segurada no almoço, né? Porque a gente já sabe quando vai escorregar, né? Então, é ter essa consciência. Mas, normalmente, além de querer se premiar sempre, também tem a questão de, de você, às vezes, querer engolir as emoções, né? E aí eu falo que, assim, graças a Deus nunca fui obeso. Mas quantas e quantas vezes eu já cheguei em casa super cansado, estressado, e aí você vê ali que você comeu, e aí você tá procurando comida só para mastigar, parece que você quer mastigar as suas emoções, Isso é né? verdade. E aí você para assim e fala, pra que que eu tô comendo isso, né? E aí assim, eu tenho essa noção, mas muitas vezes as pessoas que realmente sofrem de obesidade não têm essa noção. Se dá na rotina, né? A É, pessoa chega. E vocês acreditam que essa cultura do nos presentear é possível mudar no dia a dia? É igual eu dei o exemplo da minha esposa que esse ano quer mudar. Vamos fazer frente, em vez de fazer uma festa,
vou fazer um aulão para minhas amigas. Você acha que é possível socialmente ter essa mudança? Se sim, como é que a gente pode ser piloto disso? Eu acho que esse é um ótimo exemplo, né? Então a gente começou, teve já um aniversário de aulão. E quantos tem notícias, né, de os encontros das pessoas mais novas agora, graças a Deus, elas estão deixando de sair tanto, apesar de que eu adoro sair, mas assim, estão fazendo encontros em cafés. E aí vai um DJ lá, né? Então, assim, muitas vezes essa mudança também é muito dependente do seu meio. E aí, mais uma vez, a questão da aula coletiva tem um peso muito grande. Porque quando você está ali numa aula coletiva, você chega, você não conhece ninguém. Vai ser uma semana indo no mesmo horário. Normalmente as pessoas têm essa rotina, sempre vão no mesmo horário. Aí você tá vendo essa cara linda aqui todo dia. Aí eu começo a cruzar o olhar com ele. Pô, e aí, tudo bem? Aí eu vou descobrir que ele é vascaíno. Aí eu vou dar uma zoada nele. E aí a gente vai criando essa amizade. E aí, muitas vezes, é um cara que já se alimenta bem. E aí me puxa para começar a me alimentar melhor. A gente começa a conversar sobre isso. Então, o ambiente que você está inserido também é muito importante, né? Quando você está naquele ambiente de saiu lá do escritório de advocacia, é o que depois? É happy hour, né? É um ambiente que é positivo? Talvez socialmente seja, mas assim, para você ir todo dia, é uma coisa que eu comento. A gente fala do crescimento das academias, mas você passa no horário de 5, 7 horas da noite. Nos bares, eles estão todos lotados. Ou seja, pode ter muito mais academia. Porque tem muita gente que ainda está indo para o lugar errado. Né? Tem muita gente que ainda não está indo para academia cuidar da sua saúde. E um negócio legal que você fez com sua empresa foi levar os seus funcionários para a nação, né? Pra ser aquele... É um trabalho que eu tento dentro do escritório converter isso das pessoas, a importância. Criei lá o grupo de Inhets para a gente fazer nossa competição, Desafio, os tudo. nossos desafios, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que a atividade física reflete no dia a dia. A gente já falou de ansiedade, depressão, motivacional, da pessoa estar dentro do trabalho. A gente já fica o dia inteiro sentado, né? Então, é um trabalho que é muito importante, que a gente não pode deixar passar. O Alder, corta isso aqui, ó. Eu não faço happy hour com advogado, não. Eu odeio advogado. Eu não gosto de advogado de jeito nenhum. Mas vamos mudar a pergunta aqui. Você fez lá, você me perguntou pra gente, né? Se melhorava a questão da produtividade. Você que tem isso instituído dentro da sua empresa, como que você vê esse reflexo lá? Hoje, dentro do escritório, a gente consegue ter um engajamento. Os resultados, eles vão vir a médio e longo prazo. Mas o engajamento, o comprometimento enquanto equipe, o senso de pertencimento, isso a gente já consegue observar no dia que você faz uma atividade física. Certo? A gente, muitas vezes, dentro de uma instituição, no escritório, você trabalha o dia inteiro com aquela pessoa e você está ao lado dela, mas você não conhece aquela pessoa. Às vezes você tem um preconceito daquela pessoa, você fala, já não gosto muito daquela pessoa. E às vezes uma dinâmica que você faz fora dali, uma atividade física, faz com que essa pessoa não era aquilo que eu pensava. E você começa a ter já alguns resultados. Que isso vai refletir lá na frente. No escritório, eu tenho uma máxima, e isso eu repito todo dia, quase que toda hora, que a gente não advoga por dinheiro. Toda vez que eu falo isso, normalmente vem uma risadinha, ainda mais com advogado. Você não advoga por dinheiro? Eu falo, não. O dinheiro é consequência disso. Eu tenho um amigão meu. Esses dias ele mandou mensagem para mim no Instagram, ele viu os vídeos, mandou mensagem. E ele me falou assim, Renato, eu jovem, ele é mais velho que eu.
acho que uns 10 anos mais velho que eu. E hoje não faz tanta diferença, mas eu com 20 ou 18, se eu não me engano, no dia que ele me falou isso, ele com 30, é uma diferença muito grande. Esses 10 anos ali nessa fase é grande. Quando eu tô hoje com 45, ele 55, nem tanto. Mas lá atrás era. E ele virou pra mim e falou assim, ó, eu falei, não, eu quero ficar rico, quero ganhar dinheiro. Ele falou, ó, ganhar dinheiro não pode ser objetivo, é consequência. E eu trouxe isso pra mim. E eu faço isso, esse mantra dentro do escritório. A gente vai trabalhar. Eu hoje, quando eu saio, tem 2 momentos dentro de casa que vou pra academia cedo. Os meninos falam, vai pra academia, papai? Eu falei, vou. E um tempo atrás eles falam assim, vai pro trabalho, papai? Eu falo, não, tô indo pro trabalho. Eu mudei. Hoje eu falo assim, não, tô indo ajudar pessoas. Porque quando você fala que tá indo pro trabalho, o trabalho ele gera um peso que às vezes não é. Ir para o escritório hoje, ir para Abreu Oliveira Advocacia hoje para mim, não é um peso. Eu vou porque eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de ajudar pessoas. E quando eu falo das pessoas que estão lá dentro, eu falo, trabalho por vocês. Ah, o Renato é bonzinho? Não, eu não sou bonzinho. Enquanto empreendedor, minha visão é, tenho que fazer eles estarem muito bem. Porque eles estando bem, eu vou estar bem. Um tempo atrás eu pensava, tinha conta do... Principalmente quando você vai montar um negócio, empreender, aí você olha a conta do negócio, você olha a sua conta bancária e você fica, meu Deus, eu tenho que tirar daqui, colocar para cá, para ali. E é aquela loucura, empreender aqui. E aí chegou um momento que eu virei a chave e falei, deixa eu cuidar desta daqui, muito bem dela, porque se essa aqui estiver bem, a outra vai estar. Então são coisas que vão mudando a visão, né? Então, e hoje eu consigo fazer uma conexão muito grande com a atividade física. Eu hoje, se eu não faço atividade física, de manhã por alguma coisa, eu não consegui, ou a agenda, eu tento me organizar para no final do dia, para tratar de alguma forma. Eu até, ontem, eu estava na academia, aí estava o Rodrigo Paulino lá, né? Fazendo aquele treinamento búlgaro, né? Aí veio uma menina e falou com ele. Eu tinha acabado de conversar com ele. Aí a menina virou para ele, ó, dizem que se você faz búlgaro logo cedo, nada no seu dia vai ser pior do que isso. Então, o seu dia vai ser maravilhoso. Então, assim... então, é uma dinâmica que hoje faz parte da minha vida e eu tenho certeza que a médio e longo prazo eu vou ter frutos. É um trabalho de formiguinha, não dá para você pensar, vou emagrecer, vou ganhar massa muscular. Hoje minha visão dentro de atividade física, ela tá mais ligado à cabeça do que o físico. Eu já vou fazer 45 anos, eu não tô muito... Eu acho que eu não poderia falar que eu não estou preocupado com o meu corpo. Não, acho que todo mundo tem o seu ego, tem sua... né? Então, assim, você se preocupa, lógico, mas não é o principal. Hoje, dentro da nação, que é onde eu mais frequento, né? É ter o relacionamento, é ter oportunidade de estar com vocês aqui, batendo esse papo, entendendo, conhecendo. Porque, por incrível que pareça, vocês estão ali dentro, mas vocês estão focados, trabalhando. Vocês muitas vezes não têm o tempo de conversar com alguém, porque a dinâmica é muito rápida, né? Às vezes eu falo mais com o Rafael ali, às vezes ele tá na academia, eu vejo que ele tá focado com o aluno dele, eu vejo que ele tá ali, às vezes eu tenho até vontade de falar com ele, mas não, deixa eu respeitar esse momento. Às vezes o Diego tá ali na aula também, eu passo e entendo que é um dia a dia muito intenso. Mas hoje faz parte da minha vida e respondendo a sua pergunta, no ambiente profissional, eu acredito que existem alguns aspectos que a gente consegue perceber imediatamente e outros que vão ser a longo prazo, sabe? De a pessoa... O principal para mim é o senso de pertencimento, porque enquanto você empreende, o que é o maior desafio hoje de qualquer empresário? É que aquelas pessoas
que estão trabalhando com ele sintam que façam parte daquilo. Que não se torne só um número. Ah, eu só sou um número. Nós precisamos transformar números, porque senão o negócio não se sustenta. Mas eu não pode ser só um número. Hoje, no escritório, eu conheço basicamente mais de 90% das histórias dos meus clientes no escritório. Talvez eu não saiba como é que está naquele momento exatamente o processo dele, mas eu conheço a maioria das histórias dos clientes que estão lá. Eu vim de minha formação na área de atuação de família e sucessões, então a gente ouve muito de divórcio, de inventário, e eu ouvi aquilo lá. E às vezes as pessoas brincavam, ah, você é mais psicólogo do que advogado, mas faz parte, porque eu adotei isso para falar, eu ajudo pessoas. É uma parte do educador físico também. A gente também, muita parte, a gente também é meio psicólogo, né? Tem aluno que vai ali para conversar com você, dialogar, falar um pouco, até esquece de treinar. Vamos conversar aqui. Aí começa a conversar, quando vai ver, já passou até o tempo já. Nem treinou. É dessa verdade. É uma verdade muito interessante. Atividade física. Se eu tivesse vivido ela como eu vivo hoje, alguns anos atrás, eu acho que minha caminhada poderia ter tomado outros caminhos. Eu também comecei novo, pratiquei meus esportes. Eu sou de um tempo que ainda jogava futebol na rua, né? Hoje isso não acontece. Arrancou o tampão do dedão. Muitas vezes. Aí sim. Anos Então, 80. Eu vim ali. Então, só que chega um momento que você para, profissionalmente, vou ali, aí você deixa, aí você fala, cara, eu tenho que voltar. Hoje eu penso bem diferente. Esses dias, minha esposa também tá lá na academia, né, todo dia. Normalmente ela vai na aula mais cedo, depois eu vou mais tarde por causa das crianças. E um dia ela saiu, eu tava na academia e ela foi embora. Eu falei, pô, mas você não veio aqui falar comigo e tal? Ela falou, não, porque eu tava atrasado, eu tinha que sair. Eu falei, ó, se tua vida tá pautada em 2 minutos que você não pode parar e vir aqui falar comigo, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você não pode correr dessa forma. Tem que viver. Tanto é que a questão que o Rafa falou de estilo de vida. Ela trabalhou muito tempo na empresa e ela saía cedo de casa, 7 horas da manhã, chegava em casa 8 horas da manhã, 8 horas da noite. E às vezes ela saía, as crianças estavam dormindo, ela chegava, as crianças estavam dormindo. Aí eu conversei. Será que tá certo? Não tô falando que seu trabalho você não valoriza, não é isso. É só a gente parar para pensar, aí voltando ao que a gente conversou aqui, que lá na frente daqui, os meninos hoje, Miguel tá com 5, Isadora com 3, daqui 20 anos, pode vir uma cobrança que talvez, eu falei para ela, você não dê conta de pagar. Porque você, eu não vivi A cobrança dela mesma, né? É isso, e é um preço que talvez ela não dê conta de pagar. Eu falei, será que não tá no momento da gente refletir a nossa vida? Quando a gente foi ter filho, o meu escritório ficava na Asa Sul. Eu trouxe ele para Águas Claras para ficar mais perto. E depois de muita conversa, falou, não, você tem razão. Ela fez uma reestruturação de carreira. E hoje ela está muito mais feliz do que ela estava antes. Para ficar perto, para estar junto. Porque é um preço eu insisto, de atividade física. Eu falei, vai fazer ela... Não, eu falei, vai. Hoje ela acorda e vai antes de mim, faz todo esse contexto. Você está falando comigo, aconteceu isso ano passado. Eu tinha saído da nação, ano passado, no ano retrasado, saí da nação e fui para outra empresa, trabalhar com uma coisa que eu gostava, eu tenho quando. Mas só que eu estava esquecendo das crianças e até da esposa. Tipo assim, trabalhava, saía de manhã, almoçava correndo, pegava no colégio, deixava os meninos na sogra e ia trabalhar. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já fico a tarde todinha com eles, já levo um futebol, o outro fica ali comigo. Mas se não, se deixar isso aí, vai passando, você já vai ver, velho, já... Passa muito rápido. Eu esses dias, os meninos, eles entram na escola 10 horas. E acaba que minha dinâmica fica de uma forma que eu não tenho muito o que fazer
Eu tento trabalhar, eu trabalho ali naquele meio tempo, tento fazer, mas eu não chego a ir no escritório. Mas eu tô trabalhando, mas é aquela pressão do trabalho, tem que fazer. E eu cheguei na portaria e falei, tem um transporte escolar nesse horário? Perguntei. Ela, tem sim esse papel aqui. Eu peguei esse papel. Na hora que eu peguei esse papel, ele pesou na minha mão, que deu vontade de jogar ele fora, sabe? Porque eu falei, cara, eu não tenho coragem. É um momento que eu tenho com esses meninos aqui. Aí conversando, falando. Exatamente. Então, todo esse contexto me ajuda a refletir. E aí eu volto de novo. A atividade física hoje, ela me ajuda a pensar da seguinte forma. Eu quero ver os meninos crescerem. Eu quero viver com eles. Eu fui uma pessoa que tive filho mais velho. O Miguel nasceu, eu tinha 39 anos. Então, para eu estar ali com ele, eu tenho que ter uma velhice saudável. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, sabe? Então, faz parte da minha vida, não só do momento, mas a longo E o prazo. legal quando você tá nas aulas, lá nos domingos, no sábado, né? Ele tá lá correndo. Os meninos vão correndo. É competição dele. Ele quer correr mais que as mulheres, né? Não, e ele tem uma coisa que eu não tenho. Por mais que pessoas falem de advogado, eu não sou extremamente competitivo, sabe? O Miguel é extremamente competitivo. Não, mas todo mundo é competitivo. Porque a gente pode até ter evoluído em vários sentidos, mas desde o tempo das cavernas a gente compete para sobreviver. Isso é verdade. Então é algo natural da gente. Mas essa o questão de Miguel, ser competitivo. o Miguel às vezes, eu tô andando com ele, alguém vai passar do lado, ele não quer deixar a pessoa passar do lado. Ele quer correr, sabe? E puxou isso de quem? Eu acho que mais da mãe. A mãe é de boa. A mãe eu vejo ela na janela. A mãe tá na aula, ela com ela faz no ritmo dela. Talvez eu tenha essa competição. Aí, ó, tá vendo? Talvez. Mas é muito mais interno. Às vezes eu quero fazer o meu melhor. Mas eu não tenho aquela competição de assim, vou melhorar, vou passar o outro. Algo Mas desse eu acho tipo. que essa é a grande evolução. Como eu falei, quando jovem eu competi no jiu-jitsu e depois competi no crossfit. E com o tempo você precisa entender que a competição ela é interna. E é com você mesmo, né? É com você mesmo, é de você estar melhor, né? De você dentro daquela situação ali de o quanto você pôde treinar, se dedicar ao treino, que nem sempre é igual, você vai tentar fazer o seu melhor ali. Então, ano passado me preparei para fazer uma maratona. Não foi o melhor ciclo que eu poderia ter feito de treinamento. Eu já prescrevi treino para alunos que fizeram um ciclo melhor do que eu fiz. E, consequentemente, eles tiveram resultados melhores. Mas eu fiquei muito feliz que eu consegui atingir o resultado e faz parte do processo. Ali no meio do ciclo, no meio da sua rotina, acontecem várias coisas e você precisa entender, né? Quais são os seus limitantes. E, enfim, você querer ser melhor não tem problema nenhum. A questão é você querer ser melhor do que o outro e muitas vezes aí você começa a extrapolar nos treinos ou em qualquer área da vida, né? Uhum. E isso começa a fazer mal para você, né? Então, a partir do momento que você entende que a gente está aqui, na verdade, para evoluir como pessoa, se manter bem fisicamente, enfim, e a evolução é de cada um. E essa é a nossa competição, né? Da gente querer estar cada vez melhor. Aí, voltando ao profissional de educação física, tem idade para começar? Vocês já falaram aqui, eu comecei com 5, comecei com 3 anos, praticar educação física, atividade. Como é que é a visão de vocês? Vamos dar um exemplo, Miguelzinho, 5 anos. O que o Miguel já pode começar a fazer? Cara, primeira coisa é natação. Eu acho que a criança tem que ter uma natação, por lado de sobrevivência, né? E na outra, eu acho que a luta é uma parte de disciplina. E eu aprendi muito a disciplina pela luta. Acho que isso aí, acho que natação e uma luta... Com o Diego também vivi o mundo da luta, vivi a questão da natação, é isso que ele falou, a questão da segurança. A gente nunca sabe, né? Por mais que de repente não tenha piscina em casa. Mas você vai em alguns lugares que tem piscina, você quer ir numa praia, enfim. Cega, né? Cega, né? Mas uma coisa que eu falo para as crianças é que
é um momento de aprendizado motor. Então, você ter uma variedade de atividades é legal. É uma coisa que eu converso com os meus filhos. Eu não vou determinar qual atividade física vocês vão fazer. Mas vocês precisam fazer uma atividade física porque isso é importante para o corpo de vocês, para o desenvolvimento de vocês. Então, a minha filha já fez ginástica artística, já fez natação, já fez judô. Hoje ela faz aula lá de ginástica voltada para o CrossFit, faz aula de CrossFit, já fez vôlei. O meu filho, futebol, judô também, enfim, faz a aula lá de Functional Kids que a gente tem lá na nação. Então, essa variedade de estímulos vai dar uma maturidade motora para essa criança muito melhor do que... Porque assim, mas eu quero colocar ela no esporte. Esporte é mais tarde, ali na pré-adolescência, com 11, 9, 11 anos. Aí se a pessoa tem realmente... porque eu acredito muito nisso, que tem pessoas que realmente têm um dom para algumas atividades e não é só uma questão de dom, é uma questão também de genética. Não adianta você querer pegar uma pessoa que tem pais altos, que vai ser uma pessoa alta e querer que ela seja uma ginasta. Do mesmo jeito, vai ser muito difícil você pegar uma pessoa que tem características que vai ser uma pessoa baixa para colocar ela para jogar vôlei. Hoje ela pode até jogar de líbero ali, né? Mas é muito mais complicado. Mas hoje a natação para bebê começa, na verdade, a natação começa para bebê, né? E aí, enfim, e termina quando? Não termina. Nunca mais acaba. O programa Master tá aí também. A gente tem lá aluno com 79 anos, né? Independente, não precisa estar num programa. Hoje é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Eu falo com o Diego isso. Que mais de 20 anos, né? 26 anos trabalhando dentro de academia, a gente não tinha tantos bons profissionais. E hoje a gente tem, sim, uma quantidade muito boa de bons profissionais. Então, com certeza, se a pessoa procurar na cidade dela, no bairro dela aqui em Brasília, ela vai conseguir ser bem orientada. E é fundamental isso, ter orientação, como a gente conversou, né? Uma orientação adequada para o que ela quer, para o que ela precisa, para ela poder colher os melhores frutos. Então, lá em casa, mesmo sem saber essa opinião de vocês, acho que tá mais ou menos. O Miguelzinho faz segunda e quarta judô, terça e quinta futsal e sexta natação. Já atleta já, né? Esporte aí, ó. A Isa faz segunda e quarta balé, terça e quinta ginástica e sexta natação. A natação sempre foi muita preocupação. É o carro-chefe, eu acho. Porque essa questão de piscina realmente, para quem é pai, assusta, né? Então a gente sempre pensou nisso daí. Bem, pergunta para o Rafa. Qual o primeiro passo para começar? Primeiro passo para começar? Bom, muitas vezes o primeiro passo que as pessoas dão para começar é procurar uma academia, enfim, mas ter esse... infelizmente, algumas vezes a pessoa dá o primeiro passo quando escuta do médico. Agora você tem que fazer atividade física. Eu acho que não precisa ser assim o primeiro passo. Ela precisa começar a ter essa noção e começar a entender que não é um discurso de professor de educação física, não é o discurso da blogueira fitness, é uma questão já muito bem embasada cientificamente, né? Que a pessoa precisa fazer atividade física. E o primeiro passo é ela procurar atividade física que, de repente, ela acha que vai gostar. Ela se vincular a uma atividade física que gere prazer para ela, e aí ela pode tentar lembrar, porque a maioria das pessoas, quando criança, quando jovem, praticou alguma coisa. Igual você falou, aí vem faculdade, vem ali o início da fase profissional e a gente acaba sendo esmagado por essa questão do mercado, largar, né? E aí é obrigado a largar. Então, assim, de repente você recordar o que você fez hoje, lá na nação, tem o vôlei, e você vê vários adultos lá praticando vôlei. Muito provavelmente eles fizeram vôlei quando mais jovens. Então, assim, é claro que, como a gente falou, passou dos 40 anos, o seu investimento na poupança muscular, ele é muito importante. Então,
Rafa, eu quero correr. Todo mundo que corre comigo precisa fazer fortalecimento. Por quê? Porque para você ter uma segurança articular, para você até evoluir na corrida, você Sim. precisa. Então você precisa entender que tem aquela frase, né? Adulto não faz só o que quer, né? Faz o que precisa ser feito, né? Então, assim, você pode até fazer isso que você quer. Vôlei, correr, natação. Eu tenho um aluno que, durante um tempo, as sextas-feiras dele, no trabalho dele, ele tinha uma Complex Friday. Ele trabalhava só até 1 da tarde. E aí, toda sexta-feira, a gente ia andar de sup, Uhum. né? Então, assim, é uma atividade física. A gente chegava lá e eu fazia um treino mesmo intervalado com ele no SUP. E, cara, era dos treinos que ele mais aguardava. Então, assim, ele pedia pra, pô, Rafa, na hora de fazer o treino da musculação, pra eu tentar remar melhor. Então, assim, é uma coisa que fidelizou ele muito mais à atividade. Então, assim, pô, mas eu só consegui o SUP uma vez na semana. Mas ele treinava as outras 3 vezes pensando nesse dia, pensando nessa atividade, né? Então, assim, você ter uma atividade que você realmente consiga se relacionar seria o mundo dos sonhos, mas nem sempre as Vai pessoas dar, né? têm. E aí é meio que você criar ali a disciplina mesmo da dor. Tem um aluno do Master que ele fala que as aulas é um remédio amargo, mas que é melhor ele tomar aquele remédio do que ter doenças, ter que tomar vários outros remédios, né? Porque vários deles começam a fazer atividade física e diminui a carga de remédio que toma, enfim. Então, às vezes precisa ser encarado assim, né? Como um remédio. E o Rafa falou no começo aqui, Diego, sobre tempo, né? Ah, não, 150 minutos por semana, mas vamos lá. Quanto que é o tempo realmente, sem a gente falar de minutos, você entende que é suficiente para uma pessoa trabalhar? Não, Renato, vamos 2, 3 vezes por semana. Porque quando a gente fala em minutos, às vezes a gente não consegue, vamos ter o nosso papel social aqui. Você fala, cara, vamos treinar aí 3 vezes por semana. O que que você recomenda? Cara, como a rotina da galera tá muito corrida hoje em dia, né? Uhum. Pô, 3 vezes na semana, para começar, seria o ideal. Organizar ali 3 vezes, um Organizar, você treininho tem de uma uma rotina para horinha. você, 1 horinha, você traz uma rotina, traz uma meta para você. Conforme você for fazendo, for dando mais espaço, você vai aumentando esses 3, 4 vezes nas semanas. Seria o ideal. Tem E, alguns fatores fisiológicos até que impactam nisso. Se você pensar em 3 vezes na semana, você pega 50 minutos, dá os 150 minutos que eu tinha comentado. aham, Né? Uma aula, por exemplo, tem 1 hora. Então é exatamente, né, mais ou menos essa conta. E tem alguns fatores que, assim, para a gente realmente ter uma questão de evolução, a gente precisa de. Aí não tem como não usar um termo mais acadêmico aqui, que é uma supercompensação. Então a gente tem um estímulo, o nosso corpo meio que declina um pouquinho, Então, e aí na recuperação ele vai tentar ir um pouquinho além desse nível que ele estava. Esse é o ponto onde preferencialmente você tem que dar um novo estímulo, né? E aí se essa atividade fica muito espaçada, né? Eu vou fazer só 2 vezes na semana. E aí esse estímulo que você deu já aconteceu a supercompensação e o corpo fala, não preciso me adaptar não. A minha vida ainda está igual. Aí ela volta para o mesmo ponto. E aí termina que a pessoa não vê tanto uma evolução física, mas aquela que principalmente a evolução na saúde dela, ela vai conseguir ver. Então, assim, Rafael, como que a gente distribui? Muitas vezes as pessoas que pensam em 3 vezes na semana, pensam em segunda, quarta e sexta. Você não precisa necessariamente pensar assim, você pode pensar em segunda, terça e sexta-feira, né? Ou final de semana eu tenho mais tempo, pego ali o sábado e o domingo e uma quarta-feira ou uma quinta que de repente, né? Se a sua rotina tá tão difícil durante a semana, pega ali no final de semana que fica mais fácil, você já matou 2 dias. E aí pega um dia que não seja nem a segunda nem a sexta para não ficar os 3 dias seguidos, ali a terça, a quarta ou a quinta, e você já vai conseguir ter os 3 dias. não, isso é verdade. No começo, eu gostava muito do final de semana. Hoje até, eu gosto de ir no domingo pra academia. Mas falaram que era para você descansar também, né? Também tem essa... Aí ele compensa no dia que ele vai na semana, ele compensa no domingo, né? Porque descansar é importante, né? E, assim,
o descanso está lá, de uma esteira, de alguma coisa, para mim, a dinâmica de estar dentro da academia é muito importante, né? Conhecer outras pessoas, relacionar. Hoje não é mais para mim só academia. Ele supera um pouquinho disso daí, né? Mas Rafa, qual que é o erro mais comum de quem está começando, que você enxerga ali no dia a dia? Ah, tem vários, mas assim, ó, acho que o erro mais comum, assim, que eu posso levantar aqui é o querer ter o resultado que você deixou de criar em 20 anos sedentário, que é de quando você ficou ali da faculdade com 18 até uns 38, 40, aquela vida profissional te esmagando, e aí quando você acordou, você tá com 40 anos, e você já não tá mais jovem, você já tá começando a ficar velho, entre aspas, porque 40 agora é bem novinho, né? Mas agora você resolveu querer fazer atividade física, e não vai ser em 1, 2 meses, 3 meses, né? Atividade física, vou insistir, hábito de vida, e é uma coisa que você vai construir. E quanto melhor for essa base, mais sólida for essa base, mais firme vai ser esse prédio para cima. Então, a primeira questão é, não tenha pressa. Entenda que isso que você está começando é para sua vida. Você não está começando um projeto para o verão. Você até pode começar através do projeto de verão, que é uma das formas muito clássicas das pessoas. Projeto de verão, vou emagrecer, vou ir para um carnaval, vou... E é o né? que mais tem, né? Nessa rotina. Legal. Mas transforma esse projeto num projeto de vida para você viver melhor. E lá em casa, até para convencer quem manda lá, eu falo, não, só 1 hora do meu dia. Eu quero só 1 hora do meu dia, porque às vezes quando você é pai, você tem família, às vezes a pressão é muito grande, né? Não, fica com a gente, você quer sair, vai pra academia. E eu Esse é o usei. momento que você precisa, né? Aí eu falo assim, não, eu quero só 1 hora do meu dia, 1 hora. E aí eu te pergunto, Diego, como é que a gente faz para manter a disciplina e não desistir com todas essas questões, dificuldades que nós mesmos criamos? Cara, o primeiro passo você já deu, que no seu caso em casa. Você dialogou, você conversou com a esposa. Falou assim, ó, esse momento é o momento que eu quero para clarear a mente, fazer a minha atividade E física. você levou ela junto, né? O que fortalece demais. Demais. Tipo assim, ela entende nesse caso. Agora, o pior é você, tipo assim, uma pessoa que você treina, sua esposa não faz nada. Aí vou te falar que é o momento que você. Para ela entender que aquele momento que você quer é mais para atividade física, é difícil. Não é fácil, Não é né? fácil. Então, acho que o primeiro passo que você tem que ter é sentar e conversar. Falar assim, ó, esse momento aqui, você tem que entender que é o meu. Para mim estar bem em casa, Eu tenho que eu tenho que estar bem aqui, ó. Minha cabeça, a cabeça está tranquila, deixa eu fazer minha parte aqui. Quando eu chegar, a gente senta, conversa e vai trabalhando. Eu atendo personal alguns grupos e alguns casais. E eu sempre comento isso, que é muito legal o como que quando tá o casal junto, como caminha melhor, ou até um grupo. Porque, como a gente falou, nem a gente, professor de educação física, que na teoria ama atividade física, tanto que resolveu fazer uma faculdade sobre isso, a gente tá animado todo dia, imagina quem não, né? Então, você ter uma pessoa que seja um amigo, seja o parceiro, vai falar, não, vamos, hoje a gente vai sim, vamos nessa. Porque no outro dia, quem não vai querer ir sou eu. E você puxa. Aí, às vezes, os dois não vão querer ir, os dois vão... mas a gente tem que ir, né? Porque os dois vão entender que, não, a gente tem que ir, né? É isso, tem que entender que tem que ir. Com vontade, sem vontade, tem que ir. Você vai escovar o dente? Vai comer? Tem que ter uma rotina? É isso, por isso que eu uso esse termo, de hábito. É um hábito, é uma necessidade de vida. É igual os outros. Tem 2 perguntas finais para a gente encerrar, que eu quero ouvir de vocês. Primeiro, qual conselho que vocês dariam para quem ainda não começou a se exercitar? Qual que é o conselho do coach Rafa e do coach Diego para essas pessoas? Então, o Rafa até tocou nesse assunto já, né? Acho que 20 minutinhos para você começar ali, escolher um esporte que você goste, né? Então, você escolheu aquele esporte, traça uma meta curta, né? Vou traçar, quero, sei lá, 2 meses, tá desse jeito. Você traça uma meta e vai, conforme a meta for
for alcançado, você vai mudando, né? Escolhe um esporte, tá? Um ciclismo, uma caminhada, uma musculação que seja orientada, mas vá lá e faça seu meia horinha, estimula uma meta para você e segue. A minha sogra e meu sogro, eles não conseguem fazer atividade física comigo, infelizmente. Mas eles fazem pilates em casa, assistindo na televisão. Hoje, com a tecnologia, e aí a gente precisa entender que, né, isso aqui muitas vezes tá causando um mal pra gente, mas muitas vezes a gente pode sim e deve usar ao nosso favor. É isso. Então, assim, eles pagam um programa de um professor que dá aula lá online, tem a live, e eles colocam lá, é muito legal. Às vezes eu chego lá e tá no meio da aula deles, colocam um tapetezinho no meio da sala e eles seguem lá a atividade física. E eles têm uma rotina muito ativa, que eles têm chácara, enfim. Então, assim, mas mesmo assim, é impressionante como que mudou. Então, a dica é, não espera o médico falar pra você que você só tem mais 6 meses de vida, ou que você tá com um problema tal, e que você vai ser obrigado por uma questão médica, né? Realmente, eu acho que informações de que atividade física é importante para nossa saúde, a gente já está escutando há muitos anos. A pandemia, né, eu acho que potencializou isso mais ainda. A necessidade de a gente ter uma boa imunidade, para a gente tá bem de saúde. Então, realmente parar de só escutar isso e agir, né? O conselho para de escutar e age. Movimento, assim, né? Aí, assim, vocês gostariam de deixar uma mensagem para essa galera que não começou e quem já faz aí? Vocês têm alguma mensagem para elas? Quer falar, Rafa? Ah, tá escrito aqui na minha vida, né? Na minha blusa. Potencialize sua vida, exercício é vida, que é o meu lema. Atividade física potencializa sua vida. Se você não tem o hábito de fazer atividade física, se dê a chance de realmente criar, né, esse hábito e de repente anota como que a sua vida vai mudando. Pequenas coisas que muitas vezes a gente, com o tempo, a gente não vai prestando atenção, mas como você vai começar a dormir melhor, como você vai acordar mais disposto. Essas que dizem ser pequenas mudanças, mas muitas vezes são as mudanças mais importantes. Aquela pessoa que acordava 2, 3 vezes por noite e está conseguindo dormir a noite toda, né? Aquela pessoa que precisava tomar um remédio para dormir e já não está mais precisando, né? Aquela pessoa que, enfim, consegue começar a ir para a academia no final do dia e chega em casa mais tranquilo, já numa outra energia. Enfim, os benefícios vão muito além dos estéticos. Agora uma mensagem final, vou até fazer para essa câmera aqui. Agradecer o Rafa, o Diego, por estar aqui nesse conteúdo que tenho certeza que vai atingir um público muito legal. Vou falar, nunca pedi nada para ninguém. Se inscreve no canal, a gente precisa de gente para engajar, transferir esse conteúdo para quem precisa, tá? E mais uma vez, agradecer Diego, Rafa, por ter essa oportunidade de deixar eu conhecer um pouquinho mais de vocês, fora dali, né? E o público também que vai estar assistindo esse canal. E do fundo do coração mesmo, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Bom, eu que agradeço o convite, né? E por esse convite aí. O Rafa também, que para falar que o Rafa foi um cara que me trouxe para educação física, na verdade, assim, né? Eu, em 2009, estava recém-formado, não estava assim, direção para ir. Aí um colega meu me indicou a Runner, que foi que 2010, né? 2010, então, ele que me contratou de lá para cá, a gente tá aí, ó, 2025, 26, né? Uhum. E eu tô aí com ele. Agradecer a você e o Rafa também pela oportunidade de estar Essa caminhada vai ser longa ainda. Fala, Renatão, muito obrigado pelo Fala Renato, foi ótimo. E sempre que você precisar, isso é maravilhoso. Obrigado por levar essas informações, tentar mais uma vez bater nessa tecla da importância da atividade física. Valeu, gente. Valeu.